Olá, tudo bem? Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui reunidos novamente para um estudo da Palavra de Deus. Hoje eu quero responder perguntas de algumas pessoas que me perguntaram para mim fazer a diferença do que é jejum e do que é vigília. Tem muita gente que tem dúvida. O que é? Vamos falar primeiramente o que é um jejum. Jejum na Bíblia é o que Deus nos orienta a fazer, que Jesus também, né, ele orientou os seus discípulos a fazerem jejum. Para que serve o jejum? O jejum é para te fortalecer diante de uma dificuldade que você está para enfrentar, ou que você está enfrentando, ou que uma dificuldade que você própria não consegue realizar, a não ser por Deus. Só Deus pode resolver aquele problema para você. Nós vemos na Bíblia que muitos profetas, né, eles passavam jejuando, o próprio Davi, Abraão, o Jacó. Então, todos esses profetas que passaram, sacerdote, eles jejuavam. E o jejum era para fortalecer eles espiritualmente, para passar por diversas situações complicadas para eles, que eles não estavam conseguindo passar. Então eles oravam a Deus, eles jejuavam a Deus para passar por esse momento difícil. Nós vemos um caso bem, né, notório na Bíblia, o caso de Davi. Por que Davi, né, ele jejuou? Ele ficou 7 dias, né, jejuando. E por que Davi jejuou? Davi jejuou em prol do filho dele que estava doente. E mesmo com o jejum que eles estavam fazendo, ele não foi, né? Como fala, ele não foi vitorioso no pedido que ele queria, né? No desejo que ele queria. Porque Davi, ele estava jejuando para que o filho dele ficasse curado. Só que esse filho que ele queria, antes de eu comentar para você sobre esse filho, eu quero dizer o seguinte: Davi, ele pecou, porque esse filho que Davi teve foi um adultério, né, que Davi fez, e muito mais do que um adultério, ele matou. Então ele transgrediu a lei de Deus em 2 mandamentos, que ele matou, né, o marido da mulher, e ele, né, adulterou, né, com a mulher do próximo. Ele cobiçou a mulher do próximo, ele fez 3, né? Ele cobiçou a mulher do próximo, ele matou o marido da mulher e ele coabitou com a mulher. Então ele fez 3 pecados. Os 3 pecados que os 10 mandamentos condenam, ele fez. E depois disso, que ele engravidou a mulher ficou grávida dele, e Deus castigou, né, o filho dele, que ele teve com essa mulher. E ele foi orar, jejuar, para ver se Deus, né, perdoava o que ele fez. Ele sabia que aquele filho, aquela doença daquele filho, era um castigo de Deus, que Deus estava castigando ele pelos atos dele que ele, né, fez. A gente deve ter muito cuidado, por isso que o próprio Deus, né, ele fala pra gente vigiar, né, vigiar e orar, porque às vezes você vai fazer o desejo da sua carne, né, o desejo carnal, e você peca diante de Deus. Às vezes até você querer fazer algo, né, que aos seus olhos parece bons, mas aos olhos de Deus você está pecando. Tem muita coisa que a gente faz pensando, né, que é lícito, que é bom para alguém e não é bom para a pessoa. E o que aconteceu foi o que aconteceu com Davi. Davi, ele colocou, né, o esposo da esposa dele, né, quando não era esposa dele, né, ele colocou na frente de uma batalha para morrer.
Ele sabia que se aquele cara estivesse ali na frente da batalha, com certeza iria morrer. Ele fez isso de propósito, já com intento, né, no coração, que ele queria pegar a mulher do próximo. E ele fez, e ele conseguiu a realeza dele, né? Ele conseguiu a vitória, alcançar o desejo dele. Ele conseguiu, só que Deus viu. Para Deus não há nada encoberto, né? Que possa, né? Que podemos fazer escondido. Tudo Deus vê. E Davi, ele, né, viu, ele sabia que Deus estava castigando ele pelos atos que ele fez. Então ele começou, eu vou orar, jejumar. E ele começou a orar e jejumar. E mesmo assim Deus não perdoou. Por quê? A própria Bíblia fala, né, que o que a gente faz aqui, se você peca diante de Deus, quando você peca, né, você peca diante de Deus, o que acontece? A própria Bíblia fala, olho por olho, dente por dente. É o que eu sempre chamo a atenção. Você com Deus é olho por olho e dente por dente. Então, se você fizer algo errado ao seu próximo, você vai pagar. E a nossa convivência do nosso próximo, eu com você, é amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós não podemos vingar de ninguém. Se você me fizer um mal, se você matar meu filho, fazer algum mal ruim comigo, não é só matar, né? Porque a gente já coloca bem, né? Mas vamos dizer assim, que se você fizer qualquer mal que você fizer para mim, se você me iludir, se você me pegar alguma coisa de mim, se você me enganar, se você mentir para mim, então eu não posso revidar, mesmo eu sabendo que foi você que fez, eu não posso revidar. Eu não posso, né, ir lá e vingar o mal que você fez para mim. Mas Deus, ele pode, porque a vingança pertence a ele e não pertence a nós. Então, é por isso que ele mesmo diz, né, a mim pertence a vingança. Então, Deus vai vingar você. Por isso que eu sempre falo, é olho por olho, entre Deus e o homem segue essa regra. Olho por olho, dente por dente. Então, tudo que você fizer de mal para um outro ser humano, você vai pagar diante de Deus. E Davi, né, ele pagou. Deus cobrou isso dele. O pecado que ele fez, né, a transgressão que ele fez. E mesmo jejumando, orando, ele não teve perdão. Então e ele sabia. Ele estava jejumando, estava orando, mas ele sabia. Ele sabia que ele tinha cometido um erro e ele sabia que aquele castigo era daquele erro que ele fez. Ele sabia que ele estava sendo castigado. E mesmo assim, né, ele orou. Talvez ele pensou, eu vou jejumar e vou orar e talvez Deus, né, eu alcance a misericórdia de Deus. Só que ele jamais iria alcançar a misericórdia de Deus, porque ele transgrediu a lei de Deus. Mesmo que ele alcançasse, Deus ainda alcançou a misericórdia com ele, que Deus tirou o quê? Um filho dele. No sentido, assim, né, que ele não foi tão afetado no corpo dele, ele foi afetado no espírito dele, no sentimental dele, ele foi muito afetado. Mas Deus vingou Urias. Então não tem esse negócio, talvez você fale assim, eu faço isso, depois eu peço perdão a Deus. Se você está com esse pensamento, faz um pecado e depois você ora, jejuma para que você seja perdoado, você está enganado. Porque aquele pecado, aquele erro que você cometeu, você vai dar conta, Deus vai cobrar isso de você. E ele cobra com a mesma moeda. É dente por dente, olho por olho. Não sei se isso já aconteceu com você, mas é assim que acontece. Não adianta orar. Se você fez algo contra os mandamentos de Deus, com certeza, pode demorar um bocado,
mas com certeza você vai pagar. Às vezes demora para você pagar, mas às vezes vem tão rápido que você se assusta. Que a vingança de Deus, ela é tremenda e te dá um prejuízo grande. Então é por isso que nós devemos obedecer à lei de Deus, os mandamentos de Deus. E como que a gente faz, né, o jejum? O que é jejum? Porque eu comentei, né, aqui no título do vídeo. O que é jejum? Jejum é você separar um horário, um tempo para ficar em observância, né, com as leis de Deus. Isso você não vai se alimentar, você não vai tomar água, você vai dedicar aquele horário para Deus. Em espírito, você vai estar o tempo todo só pensando em Deus e pensando, né, e entregando algum problema que você tem. Suponha, você quer um emprego, você não está conseguindo, você já procurou emprego para todo canto, você não consegue arrumar um emprego. Você tem todas as especialidades. Você é uma pessoa culta, você é uma pessoa, né, doutorado, quem sabe, mestrado, mas você não consegue um emprego. E o que acontece com isso? Mas quando você entra na presença de Deus e faz, né, um sacrifício de jejum, se você não está tendo nenhum pecado oculto que possa estar gerando, né, um prejuízo para você, se você jejuar diante de Deus, você consegue, você vai alcançar esse pedido. Porque o próprio Deus, né, ele disse, né, que nós devemos, né, o próprio Jesus, ele disse que nós devemos jejuar e orar sem cessar. Então, para o quê? Quando você está, vamos dizer, você está de mãos dadas com Deus. Só que as portas estão todas fechadas. Você não consegue um emprego, a sua família está destruída, está faltando tudo dentro de casa, você não tem uma vida sentimental, feliz. Então, a saúde sua está toda, né, para lá do que para cá. E isso você vem e faz um jejum em prol, né, da sua saúde, em prol da sua vida financeira, em prol de algo que você deseja. Você vai fazer aquele jejum. E esse jejum, suponho, quantas horas que eu posso ficar de jejum? Olha, eu aconselho a pessoa a ficar de jejum no máximo 5 horas. Talvez ficar mais só 5 horas. 5 horas. Por quê? Se você ficar 1 hora, você falar para mim assim, eu tô ficando 1 hora de jejum por dia, pode ter certeza que o diabo vai te perturbar. Você vai ficar sentindo sede, você vai querer comer algo, coisas que você não come no dia a dia. Às vezes você fica sem jejumar, nem faz jejum, você fica 5, 6 horas sem comer. Mas quando você está fazendo o jejum, com certeza, você vai sentir muita sede, muita fome, desejo de comer coisas, porque é o demônio, né, que está perturbando você para você quebrar aquele jejum. Porque para ele, a coisa mais agradável, né, para o demônio, a coisa mais agradável é você quebrar um voto que você faz com Deus. E quando você está fazendo um jejum, você está fazendo o quê? Um voto. E Deus diz assim, que quando nós fazemos um voto a Deus, nós não devemos quebrar. Nós temos que obedecer. Porque se você faz um voto e quebra esse voto, você é castigado. É pior, nem tenta. Se você falar assim, eu não vou conseguir ficar 4 horas sem comer. Eu não vou conseguir ficar 1 hora sem comer. Então nem tenta, nem faça esse voto com Deus. Porque a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Você tem que chegar até o final para você receber a sua bênção. Então, esse é o propósito do jejum. E não mostrar, por que eu falo para você ficar só de 4 a 5 horas de jejum? Porque você vai ser muito atribulado, principalmente, né, os demônios hoje em dia, eles estão muito, né, você vai ser muito atribulado essa hora que você ficar de jejum. Quando eu falo de jejum, é jejum completo. É de água, de comida, de tudo. Tem pessoas que falam, eu vou ficar de jejum só de água, eu vou ficar de jejum só de refrigerante, eu vou ficar de jejum só de comida gostosa. Como, né, o jejum de Daniel, né? O jejum de Daniel, ele fez jejum só para não comer, né, a comida dos reis, aquelas comidas saborosas.
Esse é o jejum de Daniel, mas ele se alimentava. Tanto que o carcereiro, né, que estava do lado dele, ele falou: olha, eu estou preocupado com vocês, porque o rei vai cobrar isso de mim, que vocês vão ficar entristecidos com essa comida fraca. Aí ele falou: não, pode nos dar essa comida. Então ele estava de jejum, mas de alimentos, né, de alimentos saborosos. E é válido? É válido. Se você falar: eu não vou comer determinado alimento, é válido. Só que o seu potencial diante de Deus, conforme o que você está pedindo, pode vir também, né? Conforme o seu grau, né? De jejum, de sacrifício que você fez. Porque aí tem tudo um grau, né? Se você faz um jejum só de alimento, eu não vou tomar refrigerante durante um mês. Ok, você não vai tomar refrigerante nunca. Mas o que isso impacta, né? É impactante para você no seu dia a dia? Ficar sem refrigerante é normal. Mas eu não consigo ficar. É normal, você consegue. Você consegue. Porque quando as pessoas que conhecem, né, o espiritismo, o satanismo, então os demônios, eles exigem muito mais, assim, em questão de quando você vai jejumar alguma coisa, eles exigem muito mais requisitos para te dar algo do que Deus. Muito mais. Muito mais. Eles exigem que você faz um baita de um sacrifício, dá uma quantia enorme de dinheiro, fora até vida humana eles exigem como sacrifício. Os demônios exigem. Aí então, às vezes, você, um jejum, né, de 5 horas, por isso que o jejum de 5 horas, de 4 horas, de 5 horas, eu falo assim, é um pouco complicado para a pessoa enfrentar, porque ela vai ser muito atribulada pelos demônios. Mas aí vai da tua fé em Deus, né? Da tua observância aos mandamentos dele. O que você está querendo também, o que você está querendo almejar. É algo impossível para você fazer? É algo que você não vai conquistar por si só? Precisa da interferência de Deus? Então, aí é que está o seu grau de, né, de pedido, né, para com Deus. E aí você fica, né, de 4 a 5 horas de jejum. Você come, se alimenta, né, antes para entrar no jejum. Por que eu falo para você? Se alimenta, toma água, se alimenta antes de... Porque você vai para a guerra. Porque o jejum é uma guerra espiritual que você vai enfrentar. Então, quem vai para a batalha, nenhum soldado vai para a guerra sem armas. Então ele vai bem armado, até os dentes, para aquela guerra. E você sabendo disso, que precisa estar, o seu corpo, né, precisa estar fortalecido, por isso que eu falo, se alimenta antes de entrar no jejum. Se alimenta bem, toma bastante água antes de você entrar no jejum. Porque após que você entrou no jejum, você não vai comer mais nada, você não vai beber mais nada, e você vai passar esse horário que você fez o propósito diante de Deus. Eu fiz um propósito de 3 horas. Ok, você vai passar essas 3 horas. Mas só que essas 3 horas vão ser... os demônios vão te perturbar muito. Você vai sentir muita fome. Você vai sentir sede. Talvez muita fome você não sente, mas talvez você vai sentir muita sede, muita vontade de comer as coisas. Vai aparecer muita gente comendo coisas gostosas que você queria comer. Vão oferecer para você, porque o diabo, ele é astúcio. Então ele vai oferecer para você coisas, né, saborosas, para você quebrar aquele jejum. Ele vai fazer de tudo para você quebrar. Ele vai até esquecer, fazer com que você esqueça que você está fazendo jejum. Que o diabo é dessa forma. Então nós temos que estar... Se você for fazer jejum, você tem que estar preparado para fazer esse jejum. Tanto espiritualmente, você já tem que colocar na sua mente espiritual que você vai fazer esse jejum em prol de algo, né? Você tem que falar para Deus o porquê você está fazendo esse jejum, para que Deus te abençoe. Talvez você fale assim, eu vou fazer um jejum para Deus me fortalecer espiritualmente, que eu estou sentindo muito fraca espiritualmente. Ok, é válido. Então,
ora, faça o sacrifício de jejum para que Deus, para você, né, ser fortalecido. E no final desse jejum, você dá uma oferta a Deus. Dá uma oferta a Deus. Dá uma oferta de quê? Faça algo que contribua no crescimento espiritual de alguém, né? Porque, se, digamos assim, eu não tenho dinheiro, mas você tem condições, talvez você tenha um celular na sua mão. Então, faça um vídeo louvando a Deus, cantando. Faça um vídeo e coloca no YouTube aí para as pessoas, no seu WhatsApp, manda para as pessoas. Porque quando você está fazendo algo para Deus, evangelizando, levando, né, as boas novas, é uma oferta que você está dando a Deus também. O próprio Davi, ele dava, né, nos deu, né, uma orientação para nós louvarmos a Deus, cantarmos a Deus, que Deus habita nos louvores. Então oferta uma música, canta um hino para Deus, e quando você for, né, entregar esse jejum. É como uma oferta que você está dando a Deus. Agora eu quero falar sobre o que é vigília. Vigília é jejum? Não. Vigília é algo que você passa uma determinada hora à noite, né, só louvando e cantando e lendo a Bíblia, né? Você pode estar também fazendo vídeos assim, de crescimento espiritual, tá? Estudando a Bíblia. Então, a vigília é isso. A vigília é para você andar, né, em aprendizado com Deus. Você está, digamos, e a vigília é sempre à noite. Vigília você não faz vigília de dia. Então a vigília é sempre à noite. Por que à noite? Porque a noite é mais pesada. Tanto no sentido espiritual, ela é muito pesada, a vigília à noite. E você não suporta. O diabo vai te perturbar muito também quando você estiver em vigília. Talvez você passe a noite toda insônia. Você que é bom para pessoas, né, que tem insônia, né, fazer vigília. Eu sempre oriento pessoas que têm insônia a fazerem vigílias. Por quê? Porque já que ela está insônia, né, que ela tem insônia, então ela começa a fazer vigília. Que olha só, e todas as pessoas que têm insônia, que fazem vigília, elas não conseguem. Elas falam para mim assim, olha, eu comecei a fazer vigília, mas me bateu um sono tão grande. Olha só como que o diabo, ele perturba, né? Ele perturba quem não consegue dormir, e quando aquela pessoa que não consegue dormir vai fazer vigília, aquela pessoa não aguenta, não suporta a vigília, porque dá muito sono. Determinada altas horas, né, da madrugada, a pessoa começa. Então, entra em vigília. Qual o horário melhor? Talvez você me pergunta, qual o horário melhor para entrar em vigília? 10 horas. 10 horas da noite. Você entra em vigília e vai até às 5, 6 horas da manhã. Esse horário você não pode dormir, é vigília. Lembra que Jesus, ele, antes dele, né, passar por aquele sacrifício, ele fez uma vigília. Jesus sempre fazia vigília, mas o que a Bíblia mais relata, né, desse tempo, porque ele chamou os discípulos para ir com ele. E até nesse dia os discípulos, eles dormiram, eles não conseguiram, né, acompanhar Jesus na vigília. Bateu um sono muito grande neles. Por quê? Porque Jesus precisava de ajuda, né, ajuda espiritual, ajuda de outras pessoas. E eles não conseguiram, porque eles estavam fracos na fé. Então eles não conseguiram estar, né, junto com Deus naquela vigília, estar fortalecido também espiritualmente naquela vigília, porque o diabo tirou isso deles. Então é o que eu falo. E aí você fala, e eu preciso estar preparado para a vigília, para passar por essa noite. Você precisa estar preparado espiritualmente para você fazer vigília. Não é para qualquer um. Eu garanto para você que é muito mais fácil fazer um jejum do que fazer uma vigília. Você pode fazer um jejum de 6 horas, você consegue fazer tranquilo. Você consegue. Mas se você passar uma noite sem dormir, uma vigília, ela é muito mais difícil. É muito mais difícil passar.
o próprio Deus, né, o próprio Jesus, ele fez vigília, mas ele também sentiu cansado. E os discípulos não conseguiram suportar. Talvez você fale assim, mas por que os discípulos não conseguiram? Porque os discípulos não estavam preparados espiritualmente para fazer uma vigília. A vigília é mais intensa. Eu digo que a vigília é mais pesada. É muito mais pesada, porque você tem que passar orando, lendo a Bíblia, você tem que passar cantando o tempo todo, você não pode dormir. E à noite, o sono pesa. Até para aquelas pessoas que têm insônia, é muito pesado o sono. E tá aí, essa é a explicação do que é o jejum e do que é a vigília. Aí você vai me perguntar, o que é mais forte, né? É o jejum ou a vigília? Eu digo assim, o jejum é você, né? É você e Deus. Você está ali cumprindo um voto que você fez diante de Deus, mostrando a sua fidelidade com Deus. Agora, a vigília, para mim, é a mais edificante. Por quê? Porque a vigília, para o homem, ela é mais edificante, porque ele está edificando o espírito dele também. Então, eu creio que ele está fortificando, né, o espírito dele. Porque quando ele começa a louvar a Deus, ler a Bíblia, orar, ele está se fortalecendo espiritualmente, ele está se alimentando espiritualmente. Então, o jejum, aí por que você fala? Talvez você fala, por que Jesus falou que nós devemos jejuar e orar sem cessar? Porque Jesus, ele não quis, né? Ele como o próprio Deus fala, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aí você vai entender, né? Por que Jesus falou isso. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, o próprio Deus, ele disse que obediência quero e não sacrifício. Porque se você for fazer uma vigília, você vai fazer um sacrifício muito enorme, principalmente para não conseguir, né, dormir, senão você vai dormir, se você for fraco espiritualmente, você vai dormir e vai quebrar, né, o seu pacto, a sua aliança, o seu voto que você fez com Deus. Então, o próprio Deus, ele fala, obediência quero e não sacrifício. Porque se você for fazer uma vigília e não obedecer, é pior. Então, nem faça. Não entra nessa assim, eu vou fazer a vigília. Você está preparado? E vigília? Muitas perguntam, vigília eu posso me alimentar? Sim, vigília você pode alimentar. Pode alimentar de frutas, pode tomar café, né, para ajudar, né, você ficar acordado. Pode sim. Mesmo assim, talvez você fale, eu posso tomar café? Pode, você pode tomar café, mas mesmo você tomando café, você não aguenta. Tem pessoas que não aguentam ficar acordado, porque o espiritual dela não está num patamar tão elevado diante de Deus, que ela está ali fazendo vigília para fortalecer espiritualmente. E muitas das vezes ela não está preparada para isso, ela vai estar sono. Às vezes até na igreja mesmo, você vai num culto à noite, porque você pode perceber, se você fica dentro de casa até 10, 11 horas, nem sono você sente. Se está na televisão, se está no seu celular, você não sente sono. Mas quando você senta no banco de uma igreja para ouvir uma pregação, bate um sono em você tão grande que você cochila. Você pode ficar em frente à televisão que você não cochila, mas se você fica de frente para ouvir uma mensagem, tem pessoas que vão na igreja e elas cochilam. E eu não estou falando só pessoas idosas, não. Tem jovens, tem senhoras, né, mais novas, também elas cochilam. Então é porque o espiritual delas estão enfraquecidos. E, né, o diabo, ele está nas igrejas nesse sentido, para tirar, né, a atenção do povo, porque o maior, né, desejo
do diabo, o trabalho dele aqui na terra é te desviar, né, da presença de Deus, é tirar você da presença de Deus, o seu foco da presença de Deus. Então, esta é como fala, esta é o sentido, né, do jejum e da vigília. Eu espero que ter, né, explicado. Se você ainda tem dúvida de alguma coisa, então a vigília você pode se alimentar. O jejum você não pode. O jejum você está fazendo jejum. A própria palavra fala, jejum é tirar o alimento do seu organismo. Então todo o alimento você tira do seu organismo, esse é o jejum. Então por isso que eu falo, jejum você pode ficar de 4 a 5 horas. Agora, a vigília não. A vigília você pode se alimentar o tempo todo. Você pode estar se alimentando tanto no sentido material e quanto no sentido espiritual, porque o motivo da vigília é você se alimentar espiritualmente, é orar, ler a Bíblia, é cantar. Então, esse tempo todo, você vai ficar 12 horas, você vai ficar 6 horas só nesse ritmo. Oração, louvando a Deus, lendo a Bíblia. Então, você vai ficar. E vigília, no monte, a gente vai para o monte orar. É legal? Isso é bíblico? Não. Monte não é bíblico. Não é bíblico. Você não vai encontrar na Bíblia Deus falando assim, sobe ao monte e vai orar. Não. Ele não fala isso. Muito pelo contrário. O próprio Jesus, ele nos adverte que quando nós queremos orar, nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto ao Pai. E é melhor, você vai ter uma intimidade com Deus. Eu, particularmente, eu nunca fui a um monte orar e eu jamais irei. Porque eu acho que se eu for no monte orar, eu não estou agradando a Deus. Porque se eu fosse para um monte orar, Deus mostraria, Jesus falaria, olha, quando vocês querem orar, jejuar, vocês sobem ao monte. Mas aí você me fala, mas Jesus ia muito no monte orar. Sim, se você pegar aquela planície de Israel, onde Jesus estava, por que ele subia aos montes? Jesus, ele não tinha uma casa. Aonde ele estava a multidão ao lado dele. Então ele não tinha nem como orar, nem como falar com Deus. E às vezes ele queria uma intimidade com Deus. Então, para ele ter uma intimidade com Deus, às vezes ele ia para o mar, às vezes ele ia, né? Ele pegava o barquinho dele e ia no meio do mar para lá orar. E às vezes ele subia ao monte porque era muito pesado para as outras pessoas subirem ao monte, né? Ele ia sozinho, orava também, falava com Deus, porque ele também tinha essa necessidade de conversar com Deus, de orar com Deus. De estar, né, um tempo com Deus, para fortalecer o espiritual dele, porque foi momentos também muito cruciais para Jesus, muito difícil o momento que ele passou aqui. Nós sabemos que ele foi perseguido. Agora se você fosse perseguida como Jesus foi, né? Jesus foi muito perseguido na época que ele estava evangelizando aqui na terra, quando que ele veio, tanto que ele foi desde o nascimento dele, ele já tinha, né, antes dele nascer, os homens, né, poderosos daquela época já estavam perseguindo a igreja de Deus, porque eles sabiam que vinha, né, um consolador. O diabo já estava falando para eles, olha, está chegando, já está aqui na terra, o Jesus de Nazaré já está aqui na terra, ele já está pregando o evangelho. Então, o que os outros... Porque sempre teve o diabo sempre falou com o satanista, né? Sempre fala com o satanista, não é? Sempre falou, não sempre fala. Sempre está falando com o satanista. Então, eles já falaram, o diabo falou para os fiéis dele, né? Olha, Jesus já está aqui na terra. Então, Jesus, ele já foi... ele já veio sendo perseguido. A igreja já estava sendo perseguida na época que Jesus veio. Olha, por isso que ele necessitava muito de orar. Então, Jesus, a passagem dele aqui foi uma passagem muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Imagina você não poder, né, orar.
Aonde que ele ia, ali tinha soldados vigiando ele o tempo todo. Se ele ia para a praia, ali tinha soldados vigiando ele, vendo o que ele estava fazendo, para pronto, né? Aquele leão, né? Pronto para agarrar ele, né? E prender, tanto que eles conseguiram. Mas graças a Deus, Jesus é um Deus. Ele ressuscitou e trouxe-nos, né? Esse legado aí de continuarmos na presença dele, sermos fortalecidos por ele, que ele nos fortalece. E o nosso propósito aqui na Terra é andar na presença de Deus, né, até o momento, né, que ele vier nos buscar. Um forte abraço, espero ter respondido as perguntas de vocês. Se ficaram alguma coisa em dúvida, se ainda deixei, né, dúvida para alguém, vocês podem mandar mensagem para mim pelo meu WhatsApp, tá aqui embaixo no vídeo, e eu estarei respondendo conforme o Espírito Santo passar para mim, eu passo para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.